mais um episódio do nosso podcast Mulheres de Impacto. E se tem uma coisa que pode fazer a diferença na vida, na saúde do negócio dessas mulheres, é uma boa gestão financeira, é uma boa contabilidade, é esse olhar. E muitas mulheres, quando começam os seus negócios, não dão a devida importância para isso, né? Muitas vezes simplesmente começam e aí no decorrer do caminho começam a entender que faz diferença ter um bom planejamento, ter uma análise, ter um acompanhamento. E para isso, hoje eu trouxe duas convidadas muito especiais que estão junto com a minha jornada, né, nas minhas mentoradas. E também hoje sou clientes delas, são elas que cuidam da minha contabilidade. Então é um prazer gigante receber vocês aqui, meninas. Sejam muito bem-vindas. Sejam Obrigada. Muito bem-vindas. Obrigada. É um Muito prazer bom também. Nossa, enorme estar aqui participando com você, Dê. Que legal. A Ali e a Kátia, elas são sócias da Right, como é que fala? Right Serviços Contábeis. E elas trabalham também com o BPO financeiro, né, meninas? Conta um pouquinho, então, para o pessoal como que hoje... Desde quando que vocês começaram essa jornada empreendedora, né? Como que foi o processo de vocês? Como que foi essa jornada até chegarem a empreenderem e terem a sociedade? A gente sempre sonha, às vezes, em ter nosso horário, né? Acho que é uma das coisas assim... Ter uma flexibilidade. Ter uma flexibilidade, né? Às vezes a gente quer ter filhos, tem tantos sonhos nessa vida, né? Uhum. Então, essa flexibilidade, às vezes, ajuda muito, né? Então, há mais de 10 anos de escritório contábil, né? As duas são contadoras, né? Isso. Formada em contabilidade. Então, mais de 10 anos, assim, de escritório mesmo, né? Eu tenho atuação em mais de 10 anos, a Alia um pouquinho mais, mas ela conta. Então, ali que surgiu, né? A gente vinha pensando, né? O que eu sou boa em fazer? O que a gente pode continuar fazendo lá fora, né? Sim. Então, até a Alia saiu um pouco antes do escritório Você iniciou a jornada sozinha? De início, então, a ideia é aquela história, a gente trabalha 20 anos dentro do escritório, chega um momento que você não aguenta mais chegar 7h30 da manhã, né? Aquela rotina engessada. Aquela rotina engessada, sair de lá 6 horas. No inverno, você não vê a luz do dia, né? Não vê se está chovendo. Você não vê se está chovendo, se tem sol, se não tem nada, né? Porque você fica ali preso, refém. E chega num ponto que a gente diz, agora eu quero mudar. Tá, mas o que eu vou fazer? E aí, naquela mudança, por indicação do meu irmão também, ele disse, por que você não faz BPO? Tá, mas eu disse, como é que eu vou fazer BPO? Ele disse, tu é contadora, por que tu não pode fazer o BPO? Que nada mais é do que a terceirização financeira das empresas. Tu sabe melhor que qualquer um o que precisa de documentação. E aí, nisso, eu disse, tá, é isso que eu vou fazer, então. E aí, a gente vira a chave e aí vem aquele medo. Mas hoje eu tenho um salário fixo. Uhum. A tal da estabilidade. A tal da estabilidade. Da segurança. E aí, mas existia um processo também que eu acho que ele é divino, independente do que a gente acredita. Então, eu já vinha me preparando há algum tempo com uma frase que eu dizia assim, eu, né, sou feliz e próspera, tenho a saúde e o dinheiro que eu desejo para minha prosperidade, para minha saúde e para minha família. E eu vou ter o meu trabalho próprio, próspero. E isso eu vim me trabalhando. Profetizou isso na tua vida. Eu profetizei isso e eu já vinha há algum tempo antes profetizando. E aí, quando começou a virar a chave, foi tudo muito tranquilo. Foi um processo Sua mente já tinha entendido esse processo, né? Ela já estava preparada para viver essa transição. E era uma coisa que eu dizia assim, eu tenho um lugar onde eu moro que é maravilhoso. E eu saio daqui escuro e volto escuro e eu não aproveito isso e eu nem vejo. Eu quero poder olhar para fora, trabalhar de casa, boa parte do período, e olhar para fora e ver essa maravilha que eu tenho para ver aqui da natureza. Então, eu vinha me preparando para isso. Eu queria... aquela história, você almoça um dia no restaurante, outro dia no outro, você não tem rotina, correria. E eu dizia assim, eu quero uma saúde para mim e ela precisa muito mais além. Então, eu quero poder, às vezes, parar meia hora, 40 minutos antes e fazer o meu almoço no dia, né? Então, são coisas... Você gerir o teu tempo, Eu né? geri o meu tempo. Porque tu sabe das suas responsabilidades, né? Com os teus clientes. Mas você tem como ser flexível, Ser flexível. Exatamente. Não é que a gente não trabalha, às vezes, por conta, né? A gente trabalha às vezes até mais do que um CLT. Às vezes final de semana. Porque a gente tá no final de semana. Ontem de noite era 9 horas, eu tava lá fechando o imposto de renda, que a gente tá nessa época, né?
Então, são coisas que, se eu adaptei parar 11 horas para fazer o almoço, que eu tirei aquele meu horário para mim, eu jogo ele para frente para atender o meu cliente. Só que quando a gente é CLT, a gente não tem isso. Não. Então, foi uma das coisas que impactou. E aí, eu trabalhei, né? No primeiro momento, meu marido meio que entrou na sociedade, mas ele não era muito do burocrático, aquela coisa. E aí, eu comecei, né? Precisei tocar sozinha. Chegou num ponto que eu tava não dando conta. Sim. Porque a gente Sozinha tu vai não... até um certo ponto, Exato. né? E a partir dali, se tu quer crescer, tu vai precisar de... Exatamente. A gente era colega de trabalho, mas assim, ela num setor e eu no outro, praticamente, né? E aí, conversa, porque a gente tinha alguns clientes em comum do BPO. E um dia eu disse, eu tô precisando assim, assim, assim. E lá, eu posso te ajudar fora de hora. Eu disse, tá ok, então nós vamos começar com fora de hora. Eu disse, eu já tenho um trabalho, que é uma auditoria de estoque, eu preciso de você, Kati, então nós vamos fechar, porque nós vamos ter que trabalhar final de semana no cliente, não tem como trabalhar em horário comercial. Sim. E ali a gente começou, né? Foi final ali, dezembro de 23. Final de 23, né? E foi onde a gente deu aquele pontapé, foi ali entre novembro e dezembro que a gente começou isso. Só que foi tão rápido também, né? Que aí já se abriram... 22, exato. Foi 2 final anos de 22. E pouco, então. 2 anos e pouco. Final de 22. E aí foi assim, um processo de novembro, dezembro, auditoria de estoque. No janeiro eu já recebi uma outra proposta de um cliente que eu já tinha o BPO. E ele disse, eu preciso de mais isso. Ou você fica fechado as horas comigo o dia inteiro. Eu disse, não. Sem negociação para isso. Eu coloco mais uma pessoa, mas eu não fico o dia inteiro engessado contigo. Não tem como. Eu tenho os outros clientes, eu tenho algumas prioridades de vida. E eu disse, isso é inegociável. Então, eu prefiro rescindir o contrato contigo. O cliente disse, não, nem pensar. Quero você. Quero você. Eu disse, então, se tu quer, vai ser assim. Eu vou estar trazendo a minha sócia aqui para dentro. Ela tem capacidades técnicas, assim, especialista nesse setor. E aí foi onde eu disse pra cá, até agora tu sai. Eu já fechei um contrato. Eu já fechei, tu não tem saída. Né? E aí foi onde a gente começou. Início de 23, na verdade, né? Isso, início de 23 que a gente começou realmente a sociedade daí, né? Eu tinha uns dias de férias, tirei as férias quando voltei. Pedi as contas, né? Claro, cumpri os dias de haver e tudo mais, né? Então, e ali a gente... Iniciou a jornada. Exatamente, até porque, que nem a gente fala, a gente se completa, né? Tipo, até um certo tempo, no escritório que a gente trabalhou, nós trabalhávamos no mesmo setor, né? E depois eu tive uma oportunidade de subir para outro setor, então agarrei a oportunidade na época, né? Abracei aquela oportunidade que eu tive, então tive mais, um conhecimento a mais, então a gente... eu falo que sociedade não é uma coisa fácil, né? Todo mundo tem isso. Mas eu acho que vai dar certo justamente quando tem esse complemento. Exatamente. Porque ninguém é bom em tudo. Não. E ninguém tem afinidade com todas as áreas também. Então, esse complemento de, tipo, nisso aqui, isso eu domino, isso eu gosto de fazer. Isso eu não domino, isso eu nem gosto de fazer. Até porque a gente tá numa área, assim, que leis mudam cada dia. Cada hora, às vezes, tem uma complementação, né? Então, a gente também vem da era pandemia, onde tem muitas atualizações. Mudou muita coisa. Mudou muita coisa. Então, você tem que estar atualizado, porque, que nem às vezes os clientes até brincam com a gente, uma vírgula errada, eu posso ter uma multa gigante. Prejuízo gigantesco. Exato. E aí, vocês são os responsáveis, né, por estar abrindo os olhos dos clientes, né? Eu costumo dizer assim, que a gente, enquanto pessoa física CPF, se a gente está doente... A gente vai no médico, vai na Nutri para manter uma boa alimentação, né? Tem a mentora para fazer as coisas certas, né? Diz, olha, é mais legal se tu for nesse caminho, vai ficar melhor. E a contabilidade, ela é isso para as empresas. Sim. Ela é o médico, ela é a mentora, ela é a nutricionista. Sim, porque... Né? Ela é esse profissional de saúde para PJ. Vou falar do meu lugar, né, de profissional que hoje tem uma contabilidade. Eu não tenho que ser boa, não tenho que saber disso. Não estudei para isso, eu domino outra área.
Uhum. Então, eu sei que... e aí, quero falar sobre essa dificuldade com vocês. Que a grande maioria dos empreendedores, no geral, né? Aqui a gente fala bastante de mulheres, porque é o nosso público. Sim. É o nosso público maior. Mas vocês também atendem homens, Sim. empresas no geral, né? Sim. Mas eu percebo que a grande maioria das empresas, quando começa, tenta dar conta disso, né? Para não ser mais um custo. Né? Não olha isso como um investimento ou como um auxílio para a empresa. Eu própria, né? Comecei dessa forma. E eu acho que tá certo, Simone, começar, né, como MEI, que é onde você consegue dar os teus passos sozinho num início de negócio. Porque tudo tem fases na vida, né? As crianças também, elas começam caminhando, né? Sim. E depois elas vão indo para aprender a andar de bicicleta, Isso, né? Fazer coisas que exigem mais. E a empresa é a mesma coisa, com certeza. né? E muitas pessoas também, às vezes até de forma inconsciente, podem se sabotar, né? Porque ano passado, quando a gente conversou e quando eu comecei a ter noção de que teria que fazer essa mudança, né? Por conta do crescimento, Sim. obrigada a Deus, né? Mas muitas pessoas, às vezes, acabam até se sabotando. Porque, mas agora eu vou ter que ter isso, vou ter que ter uma despesa, eu vou ter que pagar imposto. E aí, acaba se limitando. Até comentei com vocês, né, que eu fechei um contrato agora com um núcleo de mulheres empreendedoras. E que foi essencial eu já ter tudo organizado como eu estou. Porque provavelmente eu teria perdido, porque não dá tempo de tu fazer, assim, ó, em dias. Isso é um processo, né? De você regularizar tudo, de você estar com tudo em dia. Então, tava tudo certo. Então, quantas oportunidades, muitas vezes, as pessoas perdem por... eu vou continuar no MEI, por exemplo. Vou dando meu jeito aqui, vou fazendo né? Vou dando... tapeando as coisas. E, às vezes, perdem oportunidades da empresa ser reconhecida, da empresa ir para um próximo nível, por conta de ter contratos maiores, né? Isso, é o que exatamente. a gente comenta, né, Simone? Tipo assim, é bom até um certo tempo. Tem financiamentos bons para MEI? Tem também. Mas que nem você comentou, você foi convidada ali para esse núcleo. Você não poderia ser MEI. Não. Então, até fazer uma abertura de empresa ou até mesmo uma transformação desse CNPJ de MEI para Simples, hoje os processos não são mais assim tão rápidos. Então, eles são, de certa forma, um pouco burocráticos também, né? Sim, acaba ficando mais engessado, então, né? Então, às vezes, tipo, o que tu tem ali uma semana é 15 dias, às vezes, só para ter tua empresa 100% aberta, né? Sim, a transformação, né? Vocês que conversam com mais, né? Empreendedores, enfim, no geral. E aí eu percebo muitas pessoas negligenciando essa parte, né? Contábil, só vai, vamos indo e tal. O que vocês acreditam que façam que as pessoas ajam dessa forma, assim, de não querer investir nisso, ou não dar devida importância para esse planejamento estratégico, para essa visão da contabilidade, de ter as coisas organizadas? Eu acho que um pouco é cultural, né? Porque existe um distanciamento do profissional contábil com a empresa, né? Ou com a pessoa física, né? Porque existem pessoas físicas que também são assessoradas enquanto pessoas físicas por contador. Então, a primeira coisa que eu vejo é um distanciamento, um desconhecer que a gente está ali para trabalhar a favor. Como eu fiz o comparativo antes, a gente é uma espécie de médico, de profissional da saúde. A gente tá ali para dizer assim, olha, tu vai ter uma saúde melhor, né? Né? Vamos pegar assim, você fica melhor se você faz exercício físico, você fica melhor se você se alimenta bem, né? E o que a gente vem a trazer para a empresa é justamente isso. A tua empresa, ela vai ter uma saúde melhor se a gente tiver esse passo aqui para ela ter uma saúde melhor. Como é que vai ser a alimentação da empresa? Assim, assim, assim. Então, são esses passos que eu vejo que a grande maioria das pessoas, elas ainda não associaram o contador como um profissional de saúde da empresa. É ele que vai dar vida longa e vida próspera à empresa. Então, essa... E talvez, né, agora você falando, eu estava aqui analisando, né? Às vezes, existe um modelo antigo também de contabilidade, Sim. né, meninas? Então, muitas pessoas talvez possam até ter esse distanciamento por esse formato
antigo, até ultrapassado e que existe nos dias Sim. atuais. A gente sabe que existe, né? Existe, ele é um modelo vigente de longa data, né? Sim. Mas eu gosto muito dessa visão de vocês, do formato como vocês trabalham, porque é diferente. Então, eu nunca tive contato com aquele, mas eu sei que existe aquele modelo. Qual que é a diferença do trabalho de vocês hoje, o serviço que vocês prestam em relação a um formato padrão de contabilidade, digamos assim? Uma das coisas, assim, que eu e a Ali, assim, vamos dizer assim, a gente, como deu foco, prioridade no nosso trabalho, é a Height ir até o cliente, né? Até porque hoje a gente não tem um local físico, não é uma coisa que a gente quer justamente fugir Porque desse modelo. justamente é o que vocês querem, né? Ter essa Exato. flexibilidade, trabalhar a gente tem em casa. nossos escritórios em casa, né? A gente tem, sim, nossos espaços lá montado, tudo, né? Então, mas a gente deu essa prioridade de ir até o cliente, né? Então, para o cliente entender, desde o que ele está pagando, como é que tá, que nem a Ali comentou, a saúde da tua empresa, como é que tá a visão, né? Porque também hoje os clientes às vezes focam em querer fazer tudo e não tem mais como, né? Sim. Então, acaba negligenciando alguma coisa. E a gente, assim como a gente, né, de um cliente falou assim, o meu outro contador nunca veio aqui. Então, então foi uma das prioridades que a gente focou na Height. Um atendimento mais personalizado. Esses dias a gente precisou 6 horas da tarde ir até Águas de Chapecó atender um cliente. Ele queria entender toda a parte rural dele, que a gente também, né, ajuda, imposto de renda. Descemos até Águas de Chapecó às 6 horas da tarde. Então, a gente não tem horário para o nosso cliente, né? Claro, a gente ajusta conforme a agenda dele, conforme a nossa agenda. Às vezes, a gente está em clientes fixos, alguns dias temos isso também, né? Mas é esse personalizado, esse atendimento personalizado. Isso passa muita confiança também, né? Para que a pessoa, de fato, entenda o porquê disso tudo, E isso, né? conhecer quem que é a Kate, quem que é a Ali, quem que é a contabilidade que está né, tá mexendo na empresa, né? Então, é isso que a gente quer passar para o nosso cliente. Perfeito. E também por questão de facilidade da vida do cliente hoje, né? Sim. Hoje a gente tem tudo muito online. Então, às vezes, assim, para o cliente se deslocar num trânsito Chapecó, né? Que já é uma cidade de grande porte, já é um caos, né? Sabe que tem momentos. A gente sabe que tem momentos que você roda as quadras e não acha estacionamento. Então, se a gente tivesse uma sala no centro de Chapecó, às vezes ele não ia achar estacionamento. Ele tem hora, ele tem compromisso para frente. A vida dele segue, né? Então, tu já não acha estacionamento para parar, para vir no escritório, para deixar o movimento, para conversar o que ele precisa de dúvida com o contador. Qual que é a nossa ideia? Vendo todas essas necessidades que surgiram pós-pandemia. Sim. WhatsApp, né? Ele chama, a gente tenta responder, claro que sempre dentro da medida do possível. A gente tá com outro cliente em atendimento, né? Numa reunião online, não vai conseguir. Mas passou ali, a gente já tem essa prioridade de tentar responder imediatamente. São duas, né? Então, responder imediatamente o cliente, para que ele tenha a dúvida dele sanada, para que ele consiga progredir no que ele está fazendo, no que ele precisa fazer. Outro fator, às vezes, eu preciso de uma reunião, mas o deslocamento da reunião. Então, vamos fazer uma reunião online. Sim. Ele tem que passar... O padrão das outras contabilidades é o quê? O cliente levar o movimento até a contabilidade. O nosso padrão é inverso. A gente tem o sistema de malote, a gente marca com o cliente, urgências, tudo online. Sim, né? Porque hoje tu pode enviar tudo online. Tu pode gente... passar tudo online, extrato. Hoje é tudo muito tranquilo. A gente procurou fazer mais... A gente procurou criar esses grupos de WhatsApp com os nossos clientes. Então, a gente... facilitar a vida Exatamente. dele, né? Facilitar a vida. Precisa uma dúvida, chama nós. Daqui a pouco nós estamos numa reunião às 2, mas sempre a primeira que pode a gente tá respondendo. Sim. Né? Então, como é tudo hoje muito digital, muito online, a gente tem grupo com todos os nossos clientes. E trabalhar dessa forma realmente digital. Tem clientes que têm um volume de documento que precisa ter uma lotinha lá e pegar. É isso que a gente faz. De tantos em tantos dias, a gente dá uma passadinha no cliente, diz um oi, porque é isso que eles, né, se sentem mais próximos. Ok, me dá uma lotinha, eu vou processar e a gente volta a conversar. Realmente. Então, é essa questão que a gente inverteu, né? do processo. Isso, uns dizem assim, meu Deus, mas isso rouba tanto tempo de vocês. Rouba tempo, mas ele dá uma eficácia de trabalho muito maior.
do que, às vezes, você pegar aquele movimento, processar uma pendência, mandar para o cliente, ele lê, ele não entende o que está naquela pendência. Ele não te responde o documento. Assim, às vezes, tu vai lá, tu vê o documento, ele tem dúvida, tu já tira de dúvida na hora, Isso. já resolve o problema e foi. É. Eu já ouvi, assim, algumas conversas, assim, de outros contadores desse formato antigo, de tipo, assim, que nunca conseguiam deixar as coisas organizadas. Porque, o cliente vai lá, deixa o que ele quer, entendeu? Tipo, daí não tem esse contato próximo, que eu vejo que isso é um grande diferencial, né? Ter esse acesso a vocês, para poder tirar dúvida. Porque se já é um formato que o cliente sabe que não tem esse tipo de acompanhamento, que ele não tem acesso, muitas vezes, à pessoa que cuida, né, da empresa dele, que é tudo mais difícil, ele nem conta com esse auxílio. E aí, muitas vezes, ele erra. Então, né, eu não sei se os outros clientes são assim, mas claro, eu tô no início também, então eu sempre pergunto, tiro dúvida e tal, Sim. justamente para errar o menos possível. Não que a gente não vá fazer coisas ali que, isso aqui passou, né? Mas a gente ter esse... E às vezes é coisa que eu preciso na hora. Exato. Por exemplo, tô aqui para comprar uma coisa, como que eu... né? Então, ter esse retorno rápido... para quem tá aqui, né, para quem é o cliente, é muito importante. Com certeza é um Faz a grande diferença, né? E assim como a gente diz às vezes pros filhos, né? Pergunta 10 vezes antes de fazer errado. A gente fala pro cliente, né? Pode perguntar quantas vezes for. Porque para fazer, às vezes, um ajuste contábil é mais difícil. Sim. Porque a gente trabalha sempre depois do fato ocorrido. E aí, depois que a coisa já aconteceu, você não consegue voltar no tempo e consertar. Sim. Você tem que fazer um outro Ajuste. ajuste para consertar o passado. Sim. Então, a gente sempre prioriza isso. Aí uns dizem, mas isso te rouba muito tempo, né? Claro, quem trabalha no modelo padrão, eu digo, olha, para nós já é É tranquilo. o modelo de vocês, né? É o nosso modelo Vocês e também encontraram um tranquilo. modelo que funciona, né? Aham. Que funciona para ambos os lados. Mas assim, ó, meninas, quais seriam assim os primeiros passos, por exemplo, para quem tá empreendendo, às vezes está enquadrado no MEI ainda, mas já percebe, né, que a empresa está crescendo. Quais seriam os primeiros passos para ela começar essa organização, esses ajustes ou uma mudança? Como que vocês orientam hoje essa Então, empreendedora? a primeira coisa que a gente orienta são passos simples e essenciais, né? Aham. Que é começar por esse processo, talvez, numa primeira conversa, se as pessoas têm dúvida, né? Se eu devo ou não continuar no MEI. Outro dia, eu até disse pra Kate, né? Eu tava lá entre 8 e 10 horas da noite, passando essas orientações para um cliente que ainda é MEI, que vai fazer o processo de migração, né? Se tornar um empreendedor. Então, eu dizia para ele, tu tem que separar as finanças, porque isso é uma coisa que os MEIs confundem muito. Eles fazem uma mistura. Isso, eu ia falar disso. Isso para MEI, é uma coisa imprescindível. Uma coisa é a pessoa jurídica, MEI, outra coisa é a pessoa física. Então, esse é o primeiro ajuste que a gente já começa ajustando no MEI, porque o MEI ele foi uma coisa que foi criada pelo governo para a pessoa se auto-fazer, né? Sem precisar, porque ela não precisa de registros maiores, ela não tem obrigações maiores. Então, nesse auto-fazer, muitos empreendedores, eles não têm noção administrativa. Então, eles fazem como eles entenderam que é certo. E não estão errados, porque eles não tinham entendimento. Sim. Então, é nesse primeiro processo que a gente começa orientando. Olha, tu separa as tuas finanças pessoais das tuas coisas, da tua pessoa jurídica, do MEI. Aí, o segundo passo, ok, você precisa de uma migração, porque você já está faturando o valor, você está crescendo. Então, esse é o passo para você fazer a migração. Você vai começar a trabalhar dessa forma, a emitir a nota dessa forma, a trabalhar o pagamento de contas da tua pessoa jurídica dessa forma, você vai ter o teu prolabore, você vai ter as suas retiradas de lucro. Então, a gente vai orientando, essa primeira orientação, como que ele separa essas finanças. E essa é uma virada de chave, né? Porque eu, enquanto MEI, também misturava tudo, era aquela coisa. E eu acho que é uma coisa normal, né? Que quase todo mundo faz. Sim. E aí, a partir do momento que tu começa a separar, vira uma chave de tipo, esse é o meu negócio. Até para você ter uma noção de como está a saúde do teu negócio. Exatamente. Porque isso. aí você começa, de fato, a entender. Não, agora eu tenho X valor de receitas, X valor de despesas, e esse é o meu lucro líquido. É bem legal essa visão. E essa visão, enquanto às vezes o MEI, que mistura tudo, ele não tem. Ele não vai conseguir ter. Né? Existem MEIs que são mais organizados, porque são mais voltados ao administrativo? Sim. Mas vamos pegar um exemplo de um MEI que ele é pintor.
Uhum. né? Nada contra ele ser pintor, ótima profissão dele, né? Uma profissão essencial, Sim. que eu, Alessandra, não saberia pintar uma É, parede aquela coisa que eu não direito. domino. Não domino, né? Então, a gente se interliga nisso muito. Porque a gente sempre digo assim, eu não preciso saber tudo, saber fazer tudo. Mas eu preciso ter pessoas que sabem ao meu Preciso ter redor. os contatos Preciso ter os certos. contatos certos, e é isso que vale. Então, eu vou pegar o caso desse cliente que ele é pintor, tá? Ele tá evoluindo, progredindo, crescendo. E ele tem coisas que ele fazia toda essa mistura, Uhum. né? Só que ele era uma pessoa que tinha um pouquinho de noção administrativa. Então, pouquinho, não era muito. O que fez com que ele ainda misturasse. Ah, mas aí a gente às vezes tem um MEI de uma pessoa que trabalha para digitação, coisas administrativas. Talvez ele vai ter um pouco mais de facilidade para isso. Sim. Então, a cada pessoa, eu digo que ela é única. Uhum. E nesse único, às vezes, eu ser única, eu não vou dominar coisas Exato. que não são da minha área. Eu vou fazer como dá. E tá tudo bem. E aí, quando vai evoluindo, é bem tranquilo de ver isso. E também as pessoas, elas dizem, meu Deus, né? Como ficou mais tranquilo, como não era difícil. Porque, às vezes, eles criam um mundo de dificuldades na mente, porque não é claro as informações e não é tranquilo. Aí a gente explica e eles dizem, é só isso. Sim, é só isso. E é interessante porque, talvez, para muitas pessoas, né, por existir esse modelo antigo, até ultrapassado, mas que existe na atualidade, que muitas vezes as pessoas têm essa visão de que o contador, essa visão distorcida, digamos, do contador. Que olha para o contador como, é alguém que, só traz a parte ruim, entendeu? Do pagar imposto, a parte burocrática. E não olha, de fato, como um parceiro estratégico do negócio. Exato. Porque, ainda mais vocês com essa visão, inclusive do BPO, que daqui a pouco eu quero entender um pouquinho melhor, para o pessoal também entender. Porque, de fato, é isso. É um parceiro estratégico para o teu negócio. Para te mostrar, talvez, formas de como você pode crescer o teu negócio. Possibilidades que talvez você sozinho não enxerga. Não enxerga. Só que, claro, por isso que eu falo do diferencial de vocês, né? Porque talvez num modelo antigo não exista esse tipo de parceria, ou essa visão, ou todo esse suporte, né? E como que vocês veem isso hoje? Tipo assim, como que vocês, enquanto contadoras, né, desde essa parte do BPO também, conseguem auxiliar os negócios a crescer? Tipo, qual seria por que é tão importante e por que é um auxílio, é um parceiro mesmo estratégico? A gente costuma fazer sempre o planejamento tributário, né? Que foi o que a gente fez contigo já numa primeira conversa. A gente, Simone, tua pessoa física vai começar a caminhar dessa forma, tua pessoa jurídica dessa forma. Para quê? Para que você tenha um planejamento tributário. O que é o planejamento tributário? É pagar o imposto devido para o governo, correto? Mas de uma forma que a gente tenha uma máxima lucratividade. Então, o que é despesa, o que é receita, o que pode ser uma despesa que a gente chama de despesa boa, o que não é uma despesa boa, né? Então, a gente foca muito nisso, em sentar com o cliente e, às vezes, esse sentar com ele é 1 hora, é 2, é 3, e tirar todas as dúvidas. E aí, planejar a vida dele. Dizer, olha, aqui, 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 aqui. É assim que você pode se mover daqui para frente, se você quiser, claro, né? Porque existe a reciprocidade, né? E que vai te dar vantagens comparado a outro profissional. A gente senta, entende do negócio, entende do que ele precisa e faz o planejamento tributário voltado para ele, exclusivo para o negócio dele. E em alguns casos de clientes, a gente orienta, olha, tua situação é interessante o BPO. BPO, terceirização financeira. Né? Eu gosto de trazer para o português, que é sigla em inglês. BPO, Eu gosto do português, que é a terceirização financeira. Vocês controlam, vocês fazem pagamentos? A gente faz tudo isso. A gente faz essa administração financeira, porque tem empreendedores, como a gente tem um caso de um escritório de advocacia, ele é ótimo advogado. Ele diz, mas, Alicate, eu não consigo dar conta de organizar, pagar as contas em dia, planejar isso, fazer aquilo. Por quê? Porque ele tem um grupo de empresas. E aí isso leva tempo, né? Leva. Isso leva tempo, né? Leva tempo. E para ele que não domina,
né? Por quê? Porque ele domina a parte do direito e tá tudo certo. É isso que ele precisa. Ele diz, dominar. eu não consigo me organizar financeiramente para fazer toda essa burocracia. Então, esse é um cliente que a gente tem, claro, e tem outros também. Mas a gente sempre cita o caso dele porque ele é um caso que realmente, ele diz assim, eu preciso dessa ajuda financeira. E o que a gente faz? A gente organiza contas a pagar, contas a receber. A gente faz toda a programação no banco para ele. Então, ele só tem que acessar e autorizar. E aí, depois, como que ele acompanha isso? Porque a parte é sempre dupla-chave em algumas situações. Em algumas situações, a gente tem cliente que diz, não, tu fica com a minha senha de banco e tudo. É ok, é nossa responsabilidade. A gente tem um contrato com isso. E a prestação de contas é sempre o extrato. Por quê? Porque tudo que está no extrato de conta corrente, a gente não trabalha com pagamento em espécie daí. Somente com pagamento em débito em conta, Pix, transferência. Por quê? Tudo que tem ali tem prova de origem e destino. Então, é a segurança do nosso cliente. Eu estou pagando o que veio com nota fiscal da tua compra, tá aqui, do fornecedor que você encomendou o produto, né, o serviço, estou fazendo o pagamento. E a gente faz esse controle de fluxo de caixa. Tem dinheiro na conta? Não tem, tá? Então, para tal dia, a gente tem X valor de contas a pagar. A gente chama o cliente e diz, olha, tu tem provisão de entradas, porque a gente às vezes não sabe a receita. Tem cliente que a gente trabalha com a emissão de notas também, então a gente às vezes já tem uma prospecção de receita. Tem clientes que optam por ele cuidar dessa parte de vender. Então, ok, tu tem prospecção de receita, tu tem prospecção de entrada, ou nós temos que fazer um resgate da tua aplicação para suprir isso? Como que a gente vai trabalhar com esse caixa aqui? Então, até o acompanhamento do fluxo de caixa com ele, a gente faz. Para ele ter essa noção do que ele vai ter. Ele pode se preocupar com aquilo que ele precisa se preocupar, né? Captar os clientes, atender os clientes dele. Ele tem todos os funcionários que ele precisa ter, menos uma pessoa específica do financeiro, né? É um custo a menos que ele vai ter, né? Que isso a gente também apresenta para o nosso cliente na prática, né? Qual é o percentual a menos e o custo anual a menos de você ter um funcionário e uma terceirização? Bom, importante esse ponto, porque muitas vezes tu contrata, ele tem que ensinar, Exato. aí de repente esse funcionário sai, você tem que contratar de novo, aí tem um custo. E vocês já são muito bem treinadas, né, com muita experiência na área, então ele terceiriza e ele não precisa estar gerenciando esse funcionário, né? Exatamente, né? Então, até porque a gente já tem essa experiência, já tem outros clientes somente com o BPO, assim como a gente tem contabilidade completa, né? Legal. Então, assim, esses clientes que a gente tem somente também o BPO, então ele, nem eu comentei, ele tem todos os outros funcionários, mas não tem uma pessoa que faz o financeiro. Então, o financeiro somos nós. Assim como o nosso modelo da contabilidade, a gente vai até lá, pega os documentos, ele, né, coloca uma pessoa responsável para separar os documentos ou para estar enviando para nós por WhatsApp, por e-mail, né? Como a gente falou, essa prática digital hoje é muito comum, né? E veio para facilitar muito. Então, assim, a gente passa lá, pega os documentos ou a pessoa que ele deu a responsabilidade de nos envia, a gente faz os pagamentos, assim como a Ali comentou, né? A gente passa para o cliente e ele tem noção de tudo que está acontecendo. Tem noção de tudo que está acontecendo na empresa dele, né? Isso traz uma segurança, uma tranquilidade. Então, assim, o custo, sim, é menor. É menor porque hoje um funcionário, além dos percentuais, tem tudo férias, décimo e tudo mais. Que coisas que nós não temos, né? Então, tipo, vai ter, sim, o valor mensal, como se fosse o salário, mas a gente não tem férias, não tem décima, não tem aquele imposto que ele tem que pagar sobre o funcionário na folha, né? Na folha, sim, perfeito. Então, isso também... Custo de treinamento. Né? Não tem o custo de treinamento. Então, tipo assim, isso também é a questão muito de um planejamento, né? Que nem como a Ali comentou, o planejamento tributário vai muito além. Às vezes o pessoal, é só tributos. Não é tributos. Ele é muito amplo. Vai muito além de um tributo, né? E aí que muita gente se perde. E falando no se perder, né? Quais são os erros que vocês mais identificam, assim, que os empreendedores cometem e que muitas vezes podem ser erros fatais, assim, para a empresa, que eles mais cometem nesse âmbito mesmo da contabilidade, da organização, do gerenciamento ali, que a gente sabe que tem muitas empresas, né, que você sabe que, é imposto, né, se perdeu na questão dos impostos. Quais são os erros mais comuns, assim, que vocês percebem dentro desse mercado? Acho que o mais comum, às vezes, assim, é a falta de caixa, né? Assim, mais comum que a gente percebeu, assim, dos clientes desde que a gente começou foi a falta de caixa. Ter esse controle de fluxo de caixa. Então, hoje a gente fala muito com os nossos clientes.
fluxo de caixa. Não importa se é o teu caderninho ainda, como Sim. alguns clientes dizem pra gente, mas eu gosto ainda do meu caderninho, não tem problema. Se é assim que tu se organiza... É assim que você, Tá tipo, tudo se certo. acha, tá tudo certo, não tem problema. A gente escaneia e a gente repassa pro sistema. Então, assim, hoje, sem você ter fluxo de caixa, às vezes você não consegue ter essa visão pra frente do teu negócio. Sim. E o fluxo de caixa, ele vai além, porque às vezes quando eles misturam as finanças, que é o que a gente chama de confusão patrimonial, ele não sabe porque daí ele levou para pessoa física, ele não sabe se ele tem dinheiro para pagar a conta, então ele traz de volta da pessoa física para pagar o boleto do imposto na pessoa jurídica, um fornecedor. Ele não se organizou e não transferiu o salário para a conta da pessoa física, então ele precisa pagar o cartão de crédito, ele paga lá na conta da pessoa jurídica. Essa é uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia e que eu vejo que realmente os clientes eles têm dificuldade nisso. Então, quando a gente começa esse processo de acompanhamento, de passar, olha, esse é a tua receita, essa é a tua despesa, você tem essa programação de pagamento mensal, então tu tens que deixar essa reserva na conta da tua pessoa jurídica para você quitar. Né? O restante é teu lá, da tua pessoa física. Quando eles vão entendendo esse processo e vão se adaptando a ele gradativamente, porque tudo é um processo. Não, é um processo. Não é uma virada e eu de chave de vivi uma hora esse para processo. outra. Quando no primeiro momento vocês me explicaram e tal, eu pensei, cara, que confusão que vai ser, porque eu não tinha essa visão. Pensei, não sei se vai funcionar. E nós estamos aí, ó, desde o começo do ano, e eu já entendi como funciona, entendeu? Eu tenho que ter noção de, tipo, quanto que eu preciso lá para a pessoa jurídica, que é despesa da pessoa jurídica, né? Justamente para organizar isso, o que eu pago com o dinheiro que é o meu lucro e o que eu pago com o dinheiro da empresa. Exato. Então, não é complexo depois que você entende, né? Isso. Hoje, para mim, tá super claro E ele isso. não é difícil, mas ele é um processo de adaptação. Adaptação. Para o empresário, ele é um processo de adaptação. Para o empreendedor num todo, seja homem, seja mulher, tenha conhecimento administrativo ou não tenha, é sempre um processo de adaptação. Sim. As mudanças hoje são necessárias, né? Às vezes a gente diz, que medo da mudança, mas muitas vezes é necessário. Com certeza. E às vezes ela vem para somar. Não, e quem não tá se adaptando ou mudando, não tá crescendo, tá estagnado no mesmo lugar, né? É que a gente diz, né? Tá estagnado, realmente tá lá esperando. E muitas vezes vai ficar esperando. E essa mudança essa virada de chave, que ela é gradativa, de entendendo como são as finanças da pessoa jurídica, como é as finanças da pessoa física, num primeiro momento, como você falou, é assustador. Mas depois ela te dá uma segurança. Porque você sabe, ok, é isso que vai girar na minha pessoa jurídica, eu posso investir na minha pessoa jurídica isso, e eu posso investir na minha pessoa física isso, porque eu sei que esse é o meu lucro. Então, são processos adaptativos e que no final eles sempre trazem benefícios e tudo flui. Mas no primeiro momento, sim. É uma adaptação, né? E tudo gira em torno de organização, planejamento, né? Tudo é planejamento. Meninas, a empresa de vocês hoje, quais os perfis de clientes, assim, que vocês atendem todo mundo ou não? Vocês têm um foco em alguns setores ou ramos de clientes? Como que é? A gente é focado a atender mulheres empreendedoras, né? A gente também atende pessoal da parte de advocacia, né? Terceiro setor e também a parte de prestação de serviços. Perfeito. O que a gente não trabalha no momento por ser uma complexidade maior, né? Exigir muito mais e dentro do nosso ideologia de trabalho é ir até o cliente, ter esse contato mais direto, são indústrias e comércio de grande porte. Então, esse não é o nosso cliente, não é o nosso foco de cliente. Perfeito. Por quê? Porque a gente quer essa proximidade com o cliente. Se você é de grande porte, tu já tem uma contabilidade interna, porque obrigatoriamente tu precisa ter uma contabilidade interna. Precisa ter é outro uma formato amplitude, de trabalho, outro né? formato. Sim. Então, o nosso formato hoje são empreendedores de pequeno e médio porte. Ok. E aí, se alguma empreendedora que ouviu o nosso podcast e achou interessante e tal, como que ela faz para... como que vocês apresentam o trabalho de vocês? Ela se interessou e tal, como que ela pode entrar em contato com vocês? E como que é esse primeiro contato? Pode estar chamando nós pelas redes sociais, né? Nós temos o Insta da empresa, temos os nossos Instas pessoais. Então, pode estar nós chamando lá direct. E a gente costuma fazer um primeiro encontro presencial
ou online, né? Como a gente Para falou entender a para situação. entender o negócio, né? Até porque a gente teve também, inclusive, uma situação ontem, né? Veio através de uma indicação, o cliente é um MEI desenquadrado, tá com umas pendências e tudo mais. Então, tipo assim, ele queria um orçamento. Não, a gente até não passar o orçamento sem entender. Então, a gente tava pensando, tem um monte de movimento para pôr em dia e tal. Daí, a gente falou, não, você consegue fazer um call agora para nós rapidinho, né? Tipo, foi questão, assim, de meia hora. A gente conseguiu entender como que tava o negócio dele, né? Pra gente conseguir passar um orçamento. Perfeito. Né? Passar um orçamento que seja bom para ele, bom para nós, né? Que a gente tem que trabalhar a favor também do nosso cliente, né? Até porque vocês são empreendedoras de alto impacto. E se eu souber que vocês andam passando orçamento por aí, sem entender, né? Então, Porque essa é uma das coisas que eu defendo também, né? exatamente. O cliente que quer apenas preço, tipo assim, se ele for, eu quero saber o teu preço. Aí talvez ele tá ainda procurando aquele modelo antigo. Exatamente. Que é um preço igual para todo mundo, que é uma entrega igual para todo mundo. E vocês têm uma entrega diferenciada, personalizada. Então, precisa conhecer o cliente, precisa entender a necessidade dele, o momento dele, qual que é o cenário futuro dele, para daí sim você personalizar o atendimento, né? E o orçamento. Porque eu não posso dizer que o valor que a gente cobra de você é o mesmo que eu vou cobrar do fulano, por exemplo, né? Perfeito. Então, tipo, você tem um tipo de movimentação, o fulano tem outra. O seu negócio é um ramo, o dele é outro. Então, tudo isso influencia, né? E a gente personaliza o atendimento, né? Justo. Então, tipo assim, depende do cliente. O cliente diz assim, não, eu não consigo com nota. Mas eu quero que vocês comecem emitindo nota até eu ter alguém no meu negócio que eu vou passar essa parte de faturamento. Então, a gente auxilia. Não, eu só quero a parte X que vocês façam. Então, a gente faz essa parte X. Né? Então, Conforme a necessidade dele. Né? É a necessidade do cliente, o que ele precisa. Então, a gente monta o pacote de acordo com a necessidade do cliente. Maravilha. Nossa, fiquei muito feliz com a nossa conversa, com o nosso bate-papo. Muito feliz que vocês toparam, se desafiaram. Eu sei que é a primeira vez que vocês estão participando de um podcast? Sim. E olha, foram super bem. Obrigada. É um desafio, assim, para nós. Realmente é um desafio. Mas eu, como mentora, eu pensei justamente nesses momentos aqui para vocês se desafiarem, porque muitas vezes a nossa mente, ela cria alguns bloqueios, né? Com algumas situações, com algumas coisas e com algumas oportunidades. Então, criar esse momento para as mentoradas, para vocês estarem aqui vivenciando algo novo e algo num ambiente totalmente seguro, né? É justamente para mostrar para a mente de vocês o quão mais longe vocês podem ir. O quanto tem outras coisinhas que às vezes, tipo, mas isso aqui é muito difícil, ou eu tenho medo, ou eu não tô pronta. Que sim, você já tá pronta. Só precisa eu vou me desafiar. E eu sabia que aqui, sendo comigo, vocês iam se desafiar, vocês iam topar. E assim, depois que a gente, né, teve você como mentora, muita coisa mudou. Fala mais sobre isso. A gente acredita que às vezes as pessoas precisam, sim, de uma mentora, né? Abre uma outra visão, assim, como a gente falou, como a contabilidade. Nós queremos abrir uma visão diferente, né? A gente se desafiou na questão da contabilidade também, nessa diferenciação, para abrir essa visão diferente. Justo. E assim, foi uma virada de chave posta como mentor, porque até então nós tínhamos exclusivo o BPO. Eu lembro que quando a gente se conheceu era o BPO. E aí a gente foi conversando, né, tendo insights que você vai trazendo e tudo mais, conversando com a família, porque às vezes, né, os familiares o meu marido dizia sempre, porque você não trabalha com contabilidade, você sabe fazer isso também. Eu dizia, mas é muita coisa, eu não dou conta, eu não consigo. Vocês são formados em contabilidade, são formados em financeira. Né, tirar o bloqueio, porque eu não consigo. Né? Foi uma das coisas que, dentro dessa tua mentoria, você foi trazendo com pequenas palavras, com pequenos gestos. Não, vocês conseguem. Né? Vocês porque, podem às vezes, eu mais. não consigo, mas se é uma coisa que tu não tentou ainda, que tu não vivenciou, como que tu não consegue? Agora, se vocês testarem esse formato de negócio, esse modelo de negócio, e vocês perceberem que, olha, para nós duas não é sustentável, a gente não vai dar conta, precisamos de mais pessoas, é outra situação. Agora, talvez essa tua crença de não consigo, não dou conta,
é por situações que você viveu, talvez por um ambiente de contabilidade que você viveu, sei lá, há 20 anos. Essa questão que tu fala da ambiência, Uhum. né? E com quem a gente convive contigo, com outras mentoras, quando a gente faz, né, as conversas ali online. Então, tudo isso foi trazendo e foi trabalhando e lapidando para Uhum. onde a gente está hoje. No primeiro momento, a gente se desesperava porque ia perder um cliente. Hoje a gente não se desespera. Por quê? Porque é o cliente certo que vai vir para nós, né? Tanto ele para nós quanto nós para ele. Sim. Então, eu não tenho que entrar num desespero, porque eu preciso pegar todos os clientes, porque eu preciso ter carteira de cliente grande. É porque Não. o trabalho de vocês ele é diferenciado. Então, eu defendo também isso de... Não precisa ser quantidade, tem que ser qualidade. Exato. Então, às vezes, aquele cliente que você tem que batalhar muito para conquistar ele, que sei lá o quê, que é muito difícil, ele já tá dando sinais de como será. E vocês não têm um cliente para um mês. Não. Vocês têm cliente para fidelizar. Exatamente. O nosso perfil de captação de cliente, ele é diferente. Né? E isso acho que para ti também foi um desafio. Sim, com certeza. Quanto nós, sendo tua mentorada. Por quê? Porque quando você trabalha com vendas, né? Você está procurando um cliente imediato, não fiel. Porque ele pode no dia seguinte comprar de outro. Da preço. Para alguns negócios. Preço ele vem, é o por preço ele vai, né? Exatamente. E o nosso cliente, não. A nossa receita ela é uma receita recorrente. Então, ele é um cliente fiel. Ele vai sair, vai rescindir um contrato conosco quando ele disser assim, vocês não estão atendendo minha expectativa. Né? Então, é isso que muda para o nosso perfil de negócio. Sim. Então, foi uma adaptação que você foi trazendo também em algumas coisas que a gente não tinha essa visão de início. Porque o modelo de vocês captarem clientes é muito no relacionamento, né? Exato. É uma construção. Porque justamente é um cliente para ficar. Não é um cliente que compra um produto hoje, comprou, acabou. A gente até prestava assessoria, né, para MEIs, que hoje são simples, né, que tiveram que fazer essa virada, né, essa mudança. Então, também uma das coisas que a gente, principalmente também, a gente percebeu, como a gente, tipo assim, se desafiou certo, né? Porque a gente tinha essas assessorias e tinham que ir para outras contabilidades. Iam ficar naquele monótono, aquele modelo que... Sim. Iam ter que ficar indo e o trabalho de um não fecha com o do outro, e aí o resultado não vai ser... E aí, dentro da mentoria, a gente entendeu como trazer o nosso valor para o cliente. Como demonstrar o nosso valor para o cliente. Como dizer assim, a Alessandra e Caterine têm este valor. A Height tem este valor, porque elas representam a Height. E é valor e não preço. É valor e não preço. Aí, a partir do momento que você se posiciona com o valor, o preço é irrisório. Ele não vai fazer diferença. E o cliente que ele vem com essa ideia, com esse já formato de que ele precisa de valor, porque o negócio dele também é um negócio de valor, né? Ele já é outro perfil. Às vezes ele vai pensar, porque claro, a gente tem que entender que às vezes a situação financeira hoje impacta, né? Mas a gente não tá ali para dizer assim, ok, é esse valor e eu não mudo. Então, às vezes, ok, essa é a tua necessidade financeira, a tua situação atual de momento, então a gente também se adapta a você, né? Perfeito. A gente vai te entregar também. Mas como nós vamos melhorar? Porque a nossa intenção não é que você fique estagnado. Exatamente. É crescer junto com o cliente, né? É trazer essa visão de crescimento e de uma segurança e de uma estabilidade e de crescimento ao longo dos anos, né? Mas foi porque eu já vinha te acompanhando de longa data, né? E eu via tu falar muito da questão do método antifrágil. E eu pensava, como é uma mulher antifrágil? Porque eu pegava cortes, trechos. É que quem tá acompanhando ali nas redes sociais não tá vivenciando exatamente. Exatamente. E aí eu tinha pra mim, mas o que é o antifrágil que ela fala tanto? Hoje eu consigo entender o que é o antifrágil, né? A gente tá suscetível, né? A talvez quebrar... Falo quebrar emocionalmente, quebrar financeiramente. Ninguém tá livre disso. Mas como que você trabalha para você não quebrar? Exatamente. Emocionalmente, fisicamente, né? E quando fala do conceito antifrágil, né? As pessoas às vezes confundem, mas ao longo da vida vai surgir desafios. Isso é inerente do ser humano. Mas como você lida com esses momentos desafios. Que alguns você controla, alguns você tem o poder de sim, eu posso
fazer de uma forma diferente para que isso não aconteça. Mas muitas coisas da vida vai acontecer, porque isso faz acontecer. parte da nossa evolução. Mas como eu estou preparada para lidar com esses desafios, com esses momentos? Quanto eu tenho inteligência emocional para gerenciar e encontrar a solução? E não fazer desse problema, às vezes, muito maior do que ele é, né? Porque a nossa mente também... Porque ela no primeiro momento a gente pensava, meu Deus, como é que nós vamos mandar essa proposta pro cliente? O que nós vamos responder, né? A gente, Como mandar, como responder, a gente como... te chamava desesperada, né? Nos dá um... E Sim. às vezes, assim, era pequenas palavrinhas que tu colocava. Respondam assim. Funcionava, Uhum. Que né? legal. Então, foi um passo importante, é um passo importante. E aí eu percebo nitidamente essa evolução de vocês, né? O quanto vocês também construíram tanto o posicionamento quanto essa autonomia, Uhum. essa segurança. Então, um dos pilares que eu trabalho dentro da mentoria é justamente a mentalidade para que você quebre esses padrões, essas crenças, esses medos e trabalhe a autoimagem, Uhum. o merecimento. Então, hoje vocês conseguiram encontrar esse lugar de quem nós somos e o valor que a gente tem, Exato. né? Para que ninguém questione e para que ninguém coloque preço no serviço de vocês. Porque a gente sabe que existe cliente que chega dizendo, mas eu quero pagar tanto. Sempre vai ter aquele cliente que Ok, chega. com talvez preço, você não é um ok? cliente para mim, então. Exato. Né? Em outras palavras, né? É, Mas é justamente isso. É a gente justamente entender isso. o valor que a gente tem e se posicionar para isso. Porque aí, quando a gente se posiciona, já até afasta essas pessoas que querem outra coisa. Porque elas já entenderam que aqui não. Exato. Aqui tu não vai fazer exatamente aquilo que você quer. E às vezes eles até vão criar aquela imagem, a Height é inacessível. Mas não é que a Height é inacessível. Para ele, naquele momento, a Height é inacessível, porque ele também tem aquele bloqueio, Sim. né? Que Muitas ele só vezes, pode tanto. E muitas vezes ele nem se permite, porque quando o cliente vem para uma conversa, quando ele conhece vocês, quando ele entende o formato de trabalho, porque talvez se ele tinha aquela ideia de um valor comparado com aquilo que ele tinha, e ele chega e ele se depara que o serviço entregue, ele é totalmente diferente, ali a mentalidade dele também pode mudar, Sim. né? Muitas vezes já muda ali, de tipo, não, eu vou pagar um valor diferenciado, mas a entrega, ela é muito diferenciada também. Que vai fazer com que a conta feche, né, no caso. Exato. Meninas, então, eu quero agradecer vocês por terem estado aqui, né, por essa conversa muito bacana. E dizer que eu tenho um orgulho gigante da trajetória que a gente está construindo juntas. E eu sou muito grata por vários motivos, né? Então, por vocês confiarem no meu trabalho, por hoje vocês também estarem do outro lado me auxiliando no meu negócio. E saibam que eu indico para todo mundo que fala em contabilidade, eu digo, pera aí que eu tenho as minhas para indicar. Eu acho que elas ainda podem pegar mais um cliente. A Então, gente vai devagar crescendo. Sim, né? Exatamente. E não vai chegar num momento que a gente não vai mais dar conta só as duas Sim, de fazer, o negócio vai crescer. né? E o negócio vai crescer, mas o perfil de negócio que a gente Sim. criou, A de essência ir até de o vocês, cliente, a essência de vocês, ela não é uma coisa que a gente tem como inegociável. Uhum. Por isso que quando chegar esse momento de crescer, vocês também vão encontrar pessoas que fechem com essa mesmo ideologia perfil. que vocês têm, né? Desse formato de trabalho, dessa entrega, para não perder, né, em qualidade. Exato. Né? Então, gratidão Mas por esse momento A aqui. gente Espero que também tenha. fica lisonjeado com o convite, né? Foi assim, que nem a gente comentou. É um desafio, sim. É um desafio nós estar aqui na frente Estou de aqui para câmeras. isso. Em frente de câmeras, em frente de microfones, né? Então, mas assim, gratidão, nós também. Maravilha, maravilha. Muito obrigada, então. Nossa, Pessoal, então esse foi mais um episódio do nosso podcast. Fiquem ligadas porque toda semana histórias inspiradoras como a das meninas de hoje aqui. Até mais.